Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do tricolor gaúcho porque tem muita informação. Pedido de desculpas do goleiro Adriel, que vai voltar pro time. Pedro Jeromel, teve um novo problema físico ou clínico. Falou até em aposentadoria, vou te explicar essa história. E a grande notícia do dia, tudo vai mudar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fim da novela do goleiro Adriel. Pelo menos é o que promete agora a diretoria do Grêmio em relação ao caso do goleiro que foi punido, foi exposto, ficou bravo, respondeu na rede social, dando tapa em porta de vestiário, vaiado pela torcida, enfim. É uma confusão nos últimos dias, envolvendo muitas circunstâncias, muitas situações. Acho que tem vários culpados nessa história. Não é apenas o goleiro. A condução do Grêmio também não foi a melhor, inclusive admitida pelo próprio Alberto Guerra, presidente do Grêmio, aqui onde estou gravando esse vídeo para vocês, nos estúdios do podcast Denilson Show com o Chico Garcia. O presidente do Grêmio esteve aqui e admitiu que não teria feito dessa forma, até porque ele não participou da ação. Foi o vice de futebol Paulo Calef, inicialmente, juntamente com o técnico Renato Portaluppi. E, na verdade, essa relação até ficou um pouco estremecida, entre os dirigentes por conta disso, da condução do processo pelos homens do futebol. O presidente foi lá e apagou esse incêndio, pelo menos externamente. A gente não sabe se o Adriel não continua pensando as mesmas coisas, se ele não está realmente acertando com esse novo empresário que tem um desgaste nem com a diretoria gremista, com o clube realmente, porque não é de agora. Mas enfim, o fato é que o goleiro Adriel, depois de punido, depois de inclusive nem ter sido relacionado no último jogo, dessa vez foi para a rede social e pediu desculpas, com um longo texto dizendo que pedia desculpas aos torcedores do Grêmio pelo transtorno, que não estava vivendo um momento de cabeça legal, que está pedindo o apoio da torcida para virar esse jogo, porque ele quer dar muitas alegrias ainda, ele entende que ele é o que é por causa do Grêmio, que não quis machucar ninguém com as suas publicações e tudo mais, e está muito claro que essa iniciativa do Adriel, ela tem uma orientação para que ele consiga reconquistar talvez um espaço perdido, com o clube, com o técnico e com a torcida. E também está muito claro, agora vou dar a minha opinião, porque o Adriel é o melhor de todos os goleiros do Grêmio. Ele pode ser indisciplinado e ele foi punido já por isso, aliás, bem punido, Acho que ele teve uma exposição bem grande pelos atos de indisciplina, seja chegar atrasado, usar celular em hora devida, dar entrevista que não podia, todas essas coisas aí, ou até mesmo fechar com o empresário que o clube não concordava muito e na verdade tem um teor até mais delicado no aspecto, mas enfim, por tudo isso o Adriel já foi mais do que punido. E coube ao Grêmio fazer essa orientação para que o torcedor entendesse também de que aos poucos ele vai voltar. Vai voltar a disputar a posição e daqui a pouco o Renato vai dar mais uma chance para ele. Até porque o Gabriel Grando, que jogou no gol aí nos últimos jogos, ele não tem a mesma segurança do Adriel. Ele é um bom goleiro, mas ele não é um goleiro afirmado. Nem o Breno, que também estava machucado e tudo mais, mas que também não goza de tanta confiança com o Renato. Aliás, foi por isso que o Renato promoveu o Adriel como terceiro goleiro para ser o titular no Campeonato Gaúcho e ele foi bem demais. Então o Adriel é o melhor dos goleiros do Grêmio. Ele tem contrato, então ele tem que jogar. Que se resolvam os problemas internos, mas que o Adriel jogue. E é isso que o Grêmio está costurando nesse momento para que isso aconteça. Acho difícil que contra o Bragantino, mas talvez seja relacionado, vá para o jogo e talvez no próximo jogo aí a gente já veja o Adriel como titular. Não duvido até que ele não seja titular domingo, mas enfim. O Pedro Jeromel, zagueiro histórico, ídolo, o cara muito identificado, o Jeromito, um dos maiores zagueiros da história do clube, concedeu uma entrevista coletiva na manhã dessa sexta-feira. Pediu para falar com os jornalistas. Segundo ele, para evitar qualquer tipo de especulação. O Jeromel teve uma lesão de menisco, de joelho, que, enfim, tem jogador que volta em 20 dias, um mês, é muito raro, mas acontece. Mas o prazo, assim, natural, até para um jogador de 38 anos, 2 meses ele estaria de volta. E a gente está completando 4 meses sem a volta do Jeromel. O Jeromel tem uma idade avançada e muita gente está se perguntando, será que o Jeromel vai voltar a jogar em alto nível? Ele teve uma renovação por mais um ano de contrato, então será que ele já vai encaminhar a aposentadoria? Tudo isso se falou nos últimos dias. E o Jeromel foi a público exatamente para
E ele fez um pronunciamento antes da entrevista. Estou aqui para resolver todas as dúvidas de vocês. Podem me perguntar, porque senão fico disse que disse, aquela coisa toda, eu quero voltar, não consigo, estou com algum problema e quero explicar para vocês. E aí ele explicou que ele realmente teve essa cirurgia de menisco. Quando ele voltou, ele diagnosticou um edema ósseo, que fazia com que ele sentia muita dor. E aí ele teve que voltar todo o processo. Então, ele ainda sente muitas dores, ele não pode correr, ele não consegue correr. Então ele faz outro tipo de fortalecimento na academia, na bicicleta, com massa muscular. Então ele perdeu gordura, ele está muito bem fisicamente, só que ele não consegue jogar por conta do impacto que o joelho lhe proporciona. E enquanto ele tiver essa dor, ele não vai conseguir tratar. Ele fez um outro exame recentemente e agora ele precisa de mais um período de tratamento para que daqui 3 semanas se faça um novo exame. Então é por isso que ele veio a público explicar que ele, além da região do menisco, do joelho, que realmente é uma cirurgia mais tranquila, mais simples, ele teve um edema ósseo. E ali isso faz com que ele não consiga jogar sem dor. E com dor ele não consegue jogar, né? Ele não consegue ter a mobilidade suficiente até pelo impacto. Vai demorar mais um tempo. 3 semanas para fazer o exame, se tudo der certo, mais 15 dias, pelo menos trabalhando com bola e tudo mais, para que ele volte a ficar à disposição. A gente está no início de maio, então metade de junho a gente pode, se tudo der certo, contar com a volta do Jeromel. Vale lembrar, o Jeromel, apesar dos 38 anos, apesar de, obviamente, ter sofrido com lesões nos últimos tempos, no ano passado, na Série B, ele foi destaque absoluto do time. Destaque. Ele jogou 50 partidas ano passado, na Série B ele só não jogou uma partida, ele teve uma regularidade incrível e foi o melhor jogador do time na Série B. O Jeromel ainda pode entregar tecnicamente. E ele não está pensando em parar, está pensando em se recuperar para jogar até o final do ano, ajudar na melhor forma e aí sim, depois o Grêmio pensa no assunto. O Jeromel, hoje a gente não consegue prever, né, quanto tempo um jogador pode chegar, enfim, e suportar até por conta de lesão e dores, né? A gente não sabe o limite de cada jogador, mas o Jeromel, se estiver bem fisicamente, ele ainda pode ajudar e muito o Grêmio, não só pela história que ele construiu, mas pelo que ele representa, pelo que ele joga tecnicamente. É um jogador absurdo. Então toda recuperação, pronta recuperação para o Jeromel, que ele possa voltar o quanto antes, apesar do Bruno Alves estar dando conta do recado, o Kahneman também está voltando super bem, não vai jogar contra o Bragantino porque está suspenso, aí o Bruno Vini entra também, tá tudo legal, tem o Gustavo Martins, tem o Natan, mas o Jeromel é o Jeromel. Então a gente torce para que ele esteja, enfim, a pleno o mais rápido possível. Qual é a grande notícia do dia, Chico? Pelo amor de Deus, gente. O PP pode ser titular contra o Bragantino. Pode ser que ele não seja, tá? Pode ser que ele vá para o banco de reservas, mas ele tá recuperado de uma lesão na coxa, uma lesão muscular, que o tirou dos últimos tempos aí e o Grêmio não conseguiu retomar o bom desempenho daquele meio armador criativo que o Grêmio consolidou no início da temporada. O Cristaldo cresceu com ele, o Vina cresceu com ele, o Bitelo jogando aberto, porque o Grêmio perdeu o PP. O PP foi comparado ao Maicon pelo Renato, pelo próprio Maicon, como um jogador que pudesse entregar o que o Maicon entregava. Pisar na bola, armar o jogo, ele que começou como camisa 10 no Flamengo, jogou muito no Cuiabá na temporada passada e chegou no Grêmio jogando de volante, olhando o campo de frente, armando todas as jogadas, pifando o Luizito Soares. Luizito Soares está dependendo muito dessa bola do PP. Então o PP voltar para o time significa muita coisa, gente. O Grêmio vai voltar a jogar um futebol convincente, consistente e necessário com a volta do PP. Mas é um jogador que é responsável por toda uma engrenagem. E o melhor de tudo, não é só ele. O Reinaldo, que até acho que não está fazendo bons jogos, mas ele era titular, pelo menos até machucar, também está de volta e pode até ser titular. O Diogo Barbosa é um jogador que tem as suas limitações. Então o Reinaldo é mais uma boa notícia. Felipe Carbajo, o uruguaio, e Vija Sante, o paraguaio, também treinaram nessa sexta-feira e podem ir para o jogo, mesmo que no banco de reservas. Vejam que agora o Grêmio tem opções. Todos esses jogadores eram desfalques, muitos deles para o mesmo setor, muitos deles responsáveis por um melhor Grêmio do ano, que a gente não conseguiu mais ver,
que era o PP, o Carbajo abrindo o meio campo, fazendo esse time jogar, fazendo com que o Cristaldo crescesse, com que o Vina crescesse, Bitelo, Soares recebesse muito mais bolas, fosse muito mais abastecido. Esses jogadores desfalcaram o Grêmio nos últimos jogos, em que o Grêmio jogou 3 partidas fora de casa no Brasileirão, a primeira com perda de mando de campo em Caxias e mesmo assim venceu, as outras 2 fora de casa e mesmo assim venceu um dos jogos contra o Cuiabá. Jogo na Copa do Brasil, lá em Natal contra o ABC, sem o Soares. Soares não viajou, o Grêmio venceu o primeiro jogo. Na volta, tomou um sufoco, também estava com desfalques, mas classificou. Então agora que o Grêmio está entrando numa fase decisiva, né, dos jogos, porque vem aí Copa do Brasil, 2 jogos contra o Cruzeiro, precisa começar bem no Campeonato Brasileiro, e eu acho até que começou bem com 6 pontos em 3 jogos, tá no bolo ali, acho que a gente precisa pontuar mais. Esse jogo é fundamental contra o Bragantino em casa para fazer valer os 3 pontos, mas agora o Grêmio tá tendo jogador. Os jogadores chegaram, voltaram, estão recuperados. E para mim essa é a grande notícia. Olha, acho que agora a coisa começa a mudar de figura. E aí, gostaram das informações? Eu tô feliz. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!